com o clima mais seco, época de maior incidência de carrapatos, um alerta é feito para os riscos da febre maculosa. O período de maior incidência de febre maculosa brasileira é nesta época de clima mais seco, que o ciclo do carrapato estrela, transmissor da doença, atinge as fases de larva e ninfa, fases da principal transmissão. Todas as fases do ciclo transmitem a febre maculosa, mas principalmente essas, pois são estágios em que o carrapato é de difícil visualização. Além disso, a picada não é dolorosa, fazendo com que a pessoa não perceba a presença do carrapato no corpo dela. O diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica em Belo Horizonte, Paulo Roberto Lopes Correia, fala sobre a doença. A febre maculosa é uma doença infecto-contagiosa, potencialmente grave, porque ela pode levar a formas graves da doença, Então, algumas pessoas podem ter complicações da doença, levando inclusive a quadros de alterações dos rins, alterações dos pulmões, levando a quadros de hemorragia e levando inclusive ao óbito. Quais são os sintomas, doutor? Normalmente ela começa com uma febre, uma prostração, uma dor no corpo, pode acompanhada de náuseas, vômitos e nas formas graves, manchas pelo corpo, inclusive manchas arroxeadas e alterações da função de vários órgãos, Como eu comentei, alteração da função do fígado, do rim, do próprio sistema nervoso, que são aquelas formas graves. E essa alteração, o paciente sente alguma coisa? Sim, normalmente as pessoas ficam muito prostradas, Elas começam a ter queda de pressão arterial, começam a aparecer manchas no corpo, sangramentos, às vezes náuseas e vômitos incoercíveis, que são aquelas formas mais graves, E aí elas passam a ter então um quadro que a gente chama de insuficiência renal, insuficiência cardíaca ou insuficiência respiratória, levando inclusive a quadros de hemorragias que podem levar ao óbito. E o que fazer em caso de suspeita da doença? Todo paciente, que houver suspeita de ter tido contato com a picada de carrapato e manifestar sintomas de febre, prostração, dor no corpo, náuseas, vômitos, manchas pelo corpo, deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para ser avaliado, realizada a suspeição da doença, coletados os exames e iniciar o mais oportunamente o tratamento. Quanto mais cedo o tratamento ocorrer, melhor é a chance da evolução favorável daqueles casos. Já o diretor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde em Belo Horizonte, Eduardo Viana, alerta para cuidados ao frequentar espaços que podem ter a presença de carrapatos. Existem vários tipos de carrapatos, Carrapatos que têm mais afinidade por alguns tipos de animais, alguns têm uma importância maior do que outros em termos de saúde pública, A grande preocupação em Belo Horizonte por parte da Secretaria Municipal de Saúde é um tipo de carrapato que a gente chama de Amblyomma sculptum. Esse carrapato, ele tem um ciclo silvestre e um ciclo que pode acontecer mais próximo do homem, isso envolvendo alguns mamíferos silvestres, como as capivaras, e no ciclo doméstico, principalmente os cavalos. Um carrapato que é transmissor da Rickettsia rickettsiae ou febre maculosa, Ele é de extrema importância, principalmente nessa época do ano. Nós temos a predominância de formas imaturas que acabam passando despercebidas, favorecendo então a transmissão da bactéria para o ser humano. Então, ao frequentar essas áreas verdes, parques, cachoeiras, tanto dentro ou fora de Belo Horizonte, é sempre bom, ao retornar, fazer uma vistoria no corpo em busca da presença desses carrapatos que podem ser diminutos. Repórter Vanusa Rezende.